Amém. Eu te convido, meu amado irmão e minha amada irmã, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26. Estou limpado nesse óculos aqui. Vamos ler Mateus, gente, capítulo 26, só um versículo. O versículo 41. Então vamos para a gente dar um pouquinho mais de contexto, vamos ler o 40 também, mas com ênfase no 41. Mateus 26, 40 diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, meu pai costuma contar uma história interessante. Tinha um sapo na beira de um rio, prestes a atravessar um rio. Quando estava para atravessar o rio, apareceu um escorpião. O escorpião disse: seu sapo, eu não sei nadar, mas eu preciso muito atravessar o rio. O senhor poderia, por favor, me colocar nas suas costas, me dar uma carona até o outro lado? Para o senhor não custa nada, eu sou bem levinho. O sapo, sabendo da fama de perverso do escorpião, disse: eu sou maluco? Boto você em minhas costas, você me ferroa e eu morro. Eu lhe conheço, você é perverso. O escorpião falou: seu sapo, posso até ser perverso, mas burro eu não sou não. Porque se eu lhe ferroar no meio do rio, morre o senhor e morre eu também. O sapo disse: é verdade, burro não deve ser. Vá, suba aí. E lá vai o sapo nadando, atravessando o rio, quando de repente ele diz: ai, escorpião maldito, burro, me ferroou. E o escorpião, triste, fala para o sapo: é, seu sapo, me desculpe aí, é a minha natureza, eu não aguentei. E ambos morreram no meio do rio. Essa história, ela ilustra muito bem uma natureza que existe em nós. Todos nós temos uma natureza pecaminosa, que além de fazer mal a outras pessoas, sobretudo e principalmente, sabota as nossas vidas. Isso entrou no homem assim que o homem caiu em pecado lá com Adão. E você vai ver que logo na primeira geração dos filhos de Adão, pelo menos dos descritos na Bíblia, Caim e Abel, isso fica muito claro. Um dia lá, Caim se encheu de inveja e de ódio de Abel. E quando Deus viu Caim assim espumando de inveja e de ódio, o Senhor falou em Gênesis 4:7 para ele: Caim, cuidado, o pecado está batendo em sua porta, o pecado está tentando se assenhorar de você, cabe a você dominá-lo, porque seu desejo, seu impulso será contra você mesmo. Mas Caim conseguiu dominar a gente? Não conseguiu.
acabou com a vida do irmão e estragou para sempre a sua vida e tocou em muitas vidas, porque ele não conseguiu dominar a força do pecado que estava dentro dele. Quando Paulo fala em Romanos 7 sobre essa força do pecado, ele fala que essa força, ela é escravizadora. Ela faz o homem não conseguir fazer o que ele quer fazer e não fazer o que ele gostaria de fazer. E no final do capítulo 7, Paulo grita por libertação. Miserável homem que sou, quem me libertará? E eu sei que a gente hoje está trabalhando muito na consciência humana, o autocontrole, a gestão de emoções. E isso é muito bom, gente. Mas vou te falar uma coisa. O pecado está para além disso. O pecado não é só uma coisa emocional, não é só um descontrole hormonal. O pecado é uma contaminação espiritual e só pode ser vencida no espírito. Então, ainda que você vá lá e controle uma área, domine uma área, o pecado vaza por outra, o impulso maligno vaza, ele faz uma compensação na sua vida e você acaba se destruindo do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que se controla no trabalho para não brigar com ninguém? E ele se controla e diz, nossa, me controlei super no trabalho hoje. Mas quando chega em casa, desconta todo mundo. Ou seja, a ira, a carnalidade dele vazou de alguma forma. Ou então se controla para não brigar, mas desconta no sexo, desconta no álcool. O pecado é uma força que faz você se inclinar para o mal. Paulo fala mais, Romanos 8,6, ele fala, faz você se inclinar para a morte. Você busca a morte, você busca uma autossabotagem, uma autodestruição. Mesmo que você não queira no fundo isso, você faz, porque ele te escraviza. Jesus disse em João 8,34 que quem peca frequentemente não faz só porque escolhe, faz porque é escravo. Ele não consegue não fazer. E aí ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo fala, Paulo termina o Romanos 7 dizendo, quem me libertará? Mas ele começa Romanos 8 declarando que pelo Espírito de Deus, pelo que Jesus fez na cruz, nos justificando e nos permitindo ser tabernáculos vivos do Espírito Santo, nós então somos libertos da escravidão do pecado. Como Paulo diz em Romanos 6,22, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Entende? O que o Espírito Santo faz? Ele te dá poder para vencer o pecado. Ele frutifica na sua vida, como Paulo fala em Gálatas 5,22, no fruto do Espírito, o genuíno domínio próprio. Sabe? Que é um domínio pelo Espírito, não um domínio pela carne. Você entende? O domínio pela carne, você dá uma solução carnal. Por exemplo, Paulo vai falar lá em Efésios 5, né? Não vos embriagueis com vinho. Por que ele está falando daquilo? Porque a embriaguez é uma solução carnal para muita coisa em nossa alma. Sabe? Tô mal, tô estressado, briguei com meu marido, com minha mulher, não aguento mais pensar sobre esse problema, eu vou me entorpecer, eu vou me drogar, eu vou me embriagar. É uma solução, só que carnal. Aí Paulo fala, não vos embriagueis. É interessante que lá em Provérbios 31, inclusive em Provérbios 31, é um texto na Bíblia, todo ditado por uma mulher, sabia? É a mãe do rei Lemuel. E a mãe do rei Lemuel fala para ele assim, diz, olha Lemuel, dê bebida forte, dê cachaça, dê álcool, para o amargurado de espírito. Ou seja,
isso é visto como uma solução, como um remédio mesmo, um entorpecente. O cara precisa fugir um pouco da realidade dele, droga ele para isso. Paulo entende que essa droga tem seu papel no seu tempo. Só que falando a crentes, Paulo fala, gente, nós temos uma coisa melhor do que o álcool. Em vez de lidar com as suas frustrações com álcool, enchei-vos do Espírito Santo. Porque o álcool vai gerar em você devassidão. O álcool vai piorar a sua vida. Por quê? Porque se você já não se controla sem álcool, quanto mais agora com álcool, que vai tirar seu freio. E aí que você vai fazer besteira na vida mesmo. E fora que ele vicia, fora que ele prejudica a saúde. Então Paulo fala, existe um outro remédio para lidar com as suas mazelas internas. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse Espírito que frutifica em nós um genuíno domínio próprio. Eu não vou precisar me drogar, compensar no sexo ou em qualquer outra coisa para lidar com os meus problemas, sabe? Eu consigo viver em paz, viver a vontade de Deus, que é agradável, que é boa, que é perfeita, sem ter que em algum lugar na minha vida vazar maldade e vazar pecado. Eu conheço muita gente que, para ser fiel à esposa, precisa mergulhar em pornografia. É o lugar que ele busca dar vazão à carne dele para conseguir não trair a esposa. Eu conheço pessoas que, para não ir para as drogas, ele precisa se viciar num jogo. Ele tem que ter algum lugar onde ele busca muita dopamina, sabe? Porque ele precisa muito disso, está muito viciado em alguma coisa. Então a pessoa vai fazendo essas compensações, sabe? Tipo assim, esse patrão, ele me persegue, mas eu também vou roubar ele. Eu não peco agredindo ele, mas eu peco prejudicando a empresa dele. Você entende, gente? Então o pecado é assim, você nunca domina ele completamente na carne. Você só consegue vencê-lo no Espírito. É o que Paulo diz, se o Espírito te libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pecado tratado na carne, ele está vazando em algum lugar. Pode procurar que tem um vazamento. Pode investigar a sua vida que tem um vazamento. Porque é pecado tratado na carne. E você não vai conseguir segurá-lo, você não vai conseguir contê-lo. Agora, é muito importante que você entenda que essa libertação que o Senhor traz do pecado não é uma libertação da presença do pecado, mas do poder do pecado. Você entende? Então, quando você nasce de novo, você é regenerado por Jesus, você agora tem a natureza de Deus, você agora ama Deus, você agora quer Deus, né? Isso é uma coisa muito louca, né, gente? A gente amar Deus, né? Eu acho muito engraçado isso. Estava aqui no louvor, ouvindo muita gente cantando assim, chorando, né? Você canta para um cara que viveu há 2000 anos na terra, né? E você exalta ele, o negócio de cruz te emociona, né? E você fica, é uma viagem retada isso, né? É uma viagem assim, porque é muito fácil você ir num show do Coldplay, com aquelas luzes todas, com aquele cantor legalzão pra caramba, né? E o cara, para, daí você se emocionar. Não, aí é fácil pra caramba. Até minha avó se botar ali, acho que ela pula também, sabe? Porque o negócio é muito legal. Mas você ficar pensando num cara que viveu há 2000 anos, que morreu numa cruz, que não sei... E você isso tocar, fazer sentido para você, e você se emocionar, né? Meu amigo, isso é um negócio tremendo, coisa louca, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Como Paulo diz em 1 Coríntios 2, as coisas espirituais parecem loucuras para os carnais, mas para quem crê é vida, é libertação. E não tem nada mais gostoso do que você adorar o Senhor, né? Isso te renova, te liberta, como nenhum forró, ó o recado que vou dar já do meio do ano, nenhum forró é capaz de fazer, nenhum limão com mel, nenhum mastruz com leite é capaz de fazer. Tem coisa que tem verme que o mastruz com leite não mata, mas
o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida. Amém? Então assim, por que eu estava falando isso mesmo? Eu me perdi, ó. Voltando aqui. Então, isso de ser espiritual, né? De andar no Espírito, que é uma coisa maravilhosa. Você tem que entender que, assim, você nasceu de novo, isso eu queria dizer. Você agora é diferente. Você ama Deus. Você é uma pessoa diferente. Você gosta de Bíblia, né? Você entende a Bíblia. Então, faz sentido, fala com você. A palavra de Deus, ela fala ao teu coração. Então, você é nascido de novo, você ama Jesus, você crê em Jesus. Só que o pecado ainda está presente em você. Ele não te escraviza mais, ou não deveria se você nasceu de novo, mas ele ainda está presente em você. Me ajude a falar com essa fofura que está perto de você, se você conhecê-la. Diga ele assim: o pecado ainda está aí, Binho, viu? Ainda está aí, filho, ainda está aí, viu? Você é lindo, você está cheiroso, mas o pecadinho está aí. Ele está aí dentro de você, tá bom? Você tem que... ele não foi embora. Ele só perdeu o cargo. Ele não é mais o gerente da sua vida, sabe? Mas o bicho está lá ainda trabalhando. Infelizmente, se vacilar, é apronta. É o que Paulo diz em Gálatas 5, 16, 17. Ele fala: olha, tem uma batalha na gente, carne e espírito. Carne aqui é natureza caída, pecaminosa. No texto que eu li, quando o Senhor fala assim, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ali tem um sentido mais amplo, de natureza humana, de maneira ampla. Mas aqui Paulo já fala de natureza pecaminosa, mais especificamente do pecado em nós. E gente, ele está em nós e se vacilar, ele entra em ação. E é uma coisa interessante que às vezes isso buga nossa mente. Buga nossos relacionamentos, porque você vê pessoas que você pensa que te ama, você pensa que ele gosta de você, que ela gosta de você, fazendo mal a você. Aí você fala: essa pessoa me ama ou não me ama? Não estou entendendo. Ela gosta de mim ou não gosta? Porque peraí, se ela me ama, como é que ela faz isso comigo, né? Se ela gosta de mim, como é que ele faz isso comigo? Aí se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 13, piora. Porque 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor não maltrata, o amor não humilha, o amor não inveja, o amor não procura seus próprios interesses. Você fala: não ama nada. 1 Coríntios 13, gente, se ele não for bem interpretado, ele, em vez de ajudar o casamento, ele piora. Porque você vai ler a descrição do amor, segundo Paulo, segundo Deus. O amor tudo crê, tudo espera. Tudo espera, meu marido não quer esperar nem eu me arrumar. Tudo suporta, né? O amor não se ira, não guarda mágoa. O amor não maltrata, não busca seus próprios interesses. Que nada, que me ama é manhinha. E olhe lá. Mas na verdade, e você ama assim? E você ama assim? Porque eles têm que entender que é de fato o amor, o fruto do amor, ainda mais se for o amor no Espírito, ele frutifica isso mesmo. O problema é que nem sempre nós agimos em amor. Paulo diz em Gálatas: andem em espírito, ou seja, andem frutificando o amor. Nem sempre a gente age em amor. Então quem te ama pode dar lugar à carne e fazer o mal te amando. Ó que bug. Te ama, gosta de você, mas faz o mal. Você entende? Isso está muito claro ali em Pedro, né? Pedro, ele nega o Senhor 3 vezes. E assim, ele nega, sabe, tipo assim, ó, sei lá quem é esse cara. Conheço não, pai. Oxe, me abuse não. Nunca vi esse cara na minha vida. Nega assim como quem despreza, ou como quem parece não amar. Tanto é que o Senhor vai atrás dele para perguntar o quê? Pedro, tu me... Mas o Senhor não vai perguntar a ele: Pedro, tu me amas? Porque o Senhor está com dúvidas se ele ama ou não. Mas para o próprio Pedro lembrar, tipo assim, ó, porque a gente também fica, rapaz, eu fiz isso com a pessoa, será que eu amo ou não amo? E o Pedro também está em conflito. Aí o Senhor vai começar a provocar para que ele lembre: eu fiz o mal, mas eu amo. Tanto que na última pergunta, versículo 17 de João 21, Pedro, meio que já chateado, magoado, fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Te neguei,
mas te amo. Olha que viagem. Te machuquei, mas te amo. Te fiz o mal, mas te amo. E acontece isso mesmo. Quem ama, quem quer o bem, faz o mal muitas vezes. Só que aí, assim, eu, por exemplo, eu não acredito que Caim não tinha nenhum afeto por Abel, gente. Não é possível. Aquele pessoal vivia centenas de anos. Caim e Abel deviam ter centenas de anos de irmandade, de relação. Tanto que eles estavam juntos no dia do culto lá que deu pepino. Vamos, né? Alegrei-me quando nos disseram, ó, vamos à casa do Senhor. Vamos, Caim, vamos, Abel. Vamos, irmão, para o culto? Vamos, irmão. Foram juntos cultuar o Senhor. Os irmãos deram carona. Não, vou pegar Uber. Não, vou lhe esperar. Vem, irmão, estou lhe esperando aqui. Não, porque eu estou levando aqui um saco de fruta. Eu boto no meu carro, não tem problema não. E foram juntos cultuar o Senhor. Eu não acredito que ele não tinha afeto, mas num momento em que ele deu lugar à natureza do pecado, em que Deus disse controle, ele não conseguiu controlar, o pecado se assenhorou de Caim, acabou com a vida de Abel e com a própria vida de Caim. Aí que está o problema. Basta um momento, às vezes, que o pecado frutifique em nossa vida, e ele estraga a nossa vida para sempre. Ele estraga nossas famílias, nossos casamentos, nossas carreiras, estraga outras vidas, machuca outras vidas. E pior, desonra o nosso Deus, entristece o nosso Deus. Basta um momento. Então isso não é brincadeira, tipo assim, você viu o pastor falou lá? Eu amo, mas eu também dou lugar à carne. Mas cada vez que você dá lugar à carne, fofa, tem consequências, e algumas desastrosas. É interessante que em 1 Reis 15:5 tem um pequeno resumo biográfico de Davi, e fala assim, pois Davi fez tudo que o Senhor aprova, e obedeceu todos os mandamentos de Deus, exceto no caso de Urias o Hitita. Davi fez tudo certinho na vida dele, exceto quando ele tomou Batseba e matou Urias. Mas esse momento, esse lapso que ele deu lugar ao pecado na vida dele, meu irmão, foi suficiente para arruinar muitas vidas. E ele perdeu 4 filhos precocemente. Ele viu uma filha ser violentada por um irmão, por um momento em que ele deu lugar à carne. Então eu quero dizer a você que esse negócio de dar lugar à carne não é brincadeira. Isso vai destruir sua vida. E na verdade já está destruindo e você nem sabe. Tem muita coisa que está morrendo que você não sabe. Gálatas 6, Paulo fala que quem semeia na carne colhe corrupção. Não tem jeito. Semeou na carne, vai colher. Vai colher, de alguma forma você vai colher. Se prepare. Não, vai colher corrupção. Semeou, jogou a semente, vai colher. Porque tudo que o homem semear, isso mesmo ele. Se você não colhe por aqui, você colhe por lá. De algum jeito você colhe. Chega na sua vida, chega em sua família, chega em volta de você. Então, meu irmão, a gente não pode dar lugar à carne, porque a gente vai colher. Sabe? Muita coisa estaria melhor na minha vida se eu não tivesse dado lugar à carne. E muita coisa estaria melhor na sua vida, de quem você ama, se você não tivesse dado lugar à carne. A gente tem que ter muito cuidado com a distorção da graça de Deus, gente. Porque é a graça de Deus que nos liberta mesmo. Eu repito, eu não vou nunca, que Deus me livre de voltar ao legalismo. Tem pastor que para tentar controlar as ovelhas, ele sai da graça e volta para a lei, começa a botar um monte de regra, porque acha que isso que controla. Mas Paulo diz que regra pode até ter uma aparência de santidade, mas não transforma o coração. O que transforma é a consciência da graça. Só para não ficar para vocês desistirem de legalismo, porque eu não vou ser legalista nunca. Vou botar um texto aqui, Romanos 6,14. Olha o que diz aqui, Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da
mas debaixo da... Ou seja, se estiver debaixo da lei, o pecado domina. Só consegue estar livre quem está debaixo da... Porque a lei é uma imposição de fora para dentro que não transforma o coração. Mas a graça é uma transformação de dentro para fora que nos move em gratidão. Então não adianta, pastor, tem que ser mais legalista, bota mais regra. A regra não transforma. Quem transforma é a consciência. Consciência da graça. Entretanto, a carne ela é tão miserável e enganosa que até o evangelho e a graça ela distorce. Ela pega a consciência carnal e ela distorce a ideia da graça, e a pessoa usa a graça como desculpa para pecar. É o que Paulo vai dizer em Gálatas 5,13. Vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. 1 Pedro 2,16 é a mesma coisa. Pedro fala, vocês vivam como livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, cuidado para que você, em resumo, o que significa isso? Cuidado para que você não queira viver como se o pecado e o mal não existissem. Isso é uma distorção da graça. A graça não é a negação do pecado. A graça, pelo contrário, é até uma revelação maior do pecado. É uma ampliação maior da visão do pecado. Porque na lei dizia... quem deitar com uma mulher é adúltero, mas a graça aprofunda para dentro, para a raiz do pecado e fala, quem cobiçar já é adúltero. Então a graça não é a não existência do pecado, a graça é uma consciência ainda maior do pecado, mas é um poder no Espírito para que eu consiga vencer o pecado. Então, cuidado para que você, a partir de uma falsa compreensão da graça, não fique vivendo como se o pecado e malignidade não existissem. Existem. E usando disso para dar lugar à carne. Então, gente, qual é o nosso caminho diante desse cenário? É o caminho que Jesus propôs no Getsemane, nós lemos juntos. O caminho da vigilância. É uma palavra que a gente tem ouvido pouco, talvez, na igreja. Quando a gente era criança, a gente ouvia muito isso, né? Vigiar, 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 vigiar. Mas é um conceito extremamente bíblico e fundamental. Por isso Jesus disse, vigiem e orem. Porque a natureza humana ela é sempre fraca, ainda que o espírito esteja pronto. A natureza humana ela é sempre fraca, então nunca dê mole para ela, sempre fiquem atentos, sempre vigiem com ela. 1 Coríntios 10:12, quem pensa que está de pé, quem julga estar de pé, cuide para não cair, para não estragar tudo, para não arrebentar com tudo. Em 1 Pedro 5,8, Pedro vai falar o seguinte, que Satanás, o nosso inimigo, ele anda ao derredor como um leão rugindo, buscando quem possa tragar. O que o diabo faz? O diabo, ele basicamente, o papel dele é o seguinte, é armar cenários para que a maldade que está em nós venha para fora. Isso é a tentação. É armar cenários bem pensados, bem elaborados, preste atenção. Por isso que a vigilância tem que ser um negócio bem... Porque não é assim, o diabo não é grosseiro não, gente. Ele é esperto. Paulo fala que ele tem astutas ciladas. Por exemplo, com Jesus, ele começou no deserto, depois levou o Senhor para o templo, e chegou no templo, ele pregou para Jesus, Salmo 91:11. E assim, e é um salmo bem aplicado, porque era um salmo muito lido no templo. Então ele sabe até usar religião se é necessário, igreja se é necessário, para te colocar num ambiente de tentação, para que a sua carne se manifeste. Então Jesus, até no templo, no culto, ouvindo uma pregação, estava vigilante. Toca seu amigo e diga, irmão, baixa a guarda nunca, meu irmão. Nunca, em lugar nenhum, com ninguém. Pedro, que amava Jesus, disse a ele, Senhor, longe de ti a cruz, longe de ti tal coisa. O Senhor disse, para trás de mim, Satanás, porque até quem te ama pode dar lugar à carne e colocar na sua frente uma tentação, um caminho mau. E você às vezes, não porque a pessoa me ama, não porque é crente, não porque é cristão, meu irmão. Vigilância,
vigilância, porque o diabo ele é esperto e ele vai ficar o tempo todo tentando armar um cenário para você dar lugar ao pecado que já está em você. Ele vai tentar conectar com o pecado que está em você. E aí trazer a morte, né? E Tiago 1,14 fala que cada um é enganado e arrastado pela própria concupiscência. E a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. Então o diabo ele fica ali, em volta, tentando achar espaço para que você dê esse passo, tome essa atitude e estrague tudo, porque ele te odeia. Agora, é muito importante que você entenda também o seguinte, que você não tem como fugir de todas as tentações, no sentido de não ter que enfrentá-las e vencê-las. A nossa caminhada cristã, necessariamente passará por tentações. Até porque tentação na Bíblia é sinônimo de prova, é a mesma palavra grega, é prova, e a prova é aplicada para provar, para te levar a um outro nível. Jesus, assim que foi batizado, em Mateus 4,1, diz que foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Quem levou foi o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Então Deus não vai tirar você de todas as tentações, não. O que você não pode fazer é se meter em tentação desnecessária, amém, gente? Mas tem tentação que é necessária. E você vai ter que lidar com ela. Você não vai poder fugir. Deixa eu dar um exemplo aqui bem simplório, só para a gente tentar entender. Digamos que você é um profissional de certa área e você tem uma tentação sexual, digamos. Mas você só vai atender pessoas do mesmo sexo se a sua tentação é pelo sexo oposto. Isso é meio inviável, né? Então é um tipo de tentação que você vai ter que vencer. Você vai ter que atender pessoas dos dois sexos e você vai ter que pedir graça ao Senhor para vencer isso. Agora acabou o expediente. Você vai chamar a colega e dar uma carona? Aí é uma tentação desnecessária. Entende? Então tem tentações que a gente tem que passar e vencer. Mas tem tentação que você se mete porque você está sendo soberbo ou carnal mesmo. Né? Tem gente que já vai pensando em pecar, já é pior. Mas tem gente que até vai bem intencionado, confiando muito em si mesmo. Ele não vigia, ele baixa a guarda. Mas tem muita tentação que vai ser necessária, porque a partir dela Deus vai te aprovar. Lá em Tiago 1, 2 ao 4, Tiago fala sobre isso. Se alegrem quando passarem por várias provações ou tentações, porque essa tentação vai comprovar, vai aprovar a tua fé, e vocês vão ser maduros, íntegros, irrepreensíveis, sem faltar nada. Ou seja, é impossível se desenvolver plenamente sem vencer algumas tentações. Em resumo, o que Deus quer fazer com você? A partir dessas vitórias, Deus quer te fazer ir para um outro nível, meu amado. Toque alguém e diga assim: Deus tem coisas novas para você, meu amado. Mas você tem que vencer essa tentação aí. Você tem que ir para outros níveis. Não pode ficar no mesmo pecado sempre. Deus quer te levar, gente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus quer te levar para outros níveis, porque assim tem outros pecados para você enfrentar. Tem coisas mais profundas com as quais você tem que lidar, sabe? Ao entrar nessa dimensão ainda sexual, que eu não posso ver mulher, não posso ver homem. Isso é muito rasteiro, gente. Sabe? Eu sei que para alguns isso é tudo hoje ainda. Mas Deus quer nos levar para outros níveis, porque tem coisas muito mais profundas que a carne frutifica, que você nem percebe às vezes. Se você olhar as obras da carne em Gálatas 5,19, sabe o que tem lá? O que mais tem são sentimentos perigosos. Ira, facção, que é vontade de montar o meu grupinho, dividir grupos, facção, orgulho, inveja, que é um negócio terrível. E você não sabe como a inveja frutifica na sua vida, você nem percebe, mas a inveja faz você se auto-sabotar demais. Não é só o outro, não. Você se auto-sabota por causa da inveja. Provérbios 27,4, Salomão fala que a ira é cruel, né?
A fúria é como uma enchente, mas a inveja ainda é mais perigosa. E aí é uma coisa que você tem que aprender a vigiar no seu coração, a inveja. Entender quando o movimento é da inveja. Você, epa, inveja, eu não vivo por inveja, eu vivo por amor. Inveja é um negócio terrível. Eu vou lhe dizer, inveja dá no coração de todo mundo, viu? Você vigia a sua inveja? Vou repetir, inveja talvez seja a coisa que mais nos sabote se a gente perceber. Tem uma historinha sobre inveja que eu acho legal. Tem um rei sábio que queria dar uma lição em 2 invejosos do reino deles, um cara muito invejoso. Aí ele montou lá um desafio, uma corrida com obstáculos, e aí ia dar um prêmio àquele que vencesse a corrida. E os caras na inveja, na força da inveja, meu irmão, deram tudo de si. E um invejoso ganhou do outro. O rei chamou, e para dar uma lição nos dois, falou o seguinte: ó, me peça o que você quiser, eu vou lhe dar. Mas tem um detalhe: o que eu lhe der, eu vou dar o dobro ao outro. O cara pensou e disse: fure um olho meu. Mas isso é inveja. Você se prejudica, mas o outro não fica melhor que você. E você pode não perceber, mas de vez em quando a gente age assim. Perde oportunidades, chances e bênçãos, só para o outro também não ter. Então assim, Deus quer nos chamar para esse nível de vigilância mais profunda. Amém, gente? Amadurecer. Lidar com inveja, lidar com orgulho, lidar com egoísmo. O egoísmo também, meu Deus. Como ele te atrapalha. Porque você fica, ó, o egoísmo faz sua visão ficar assim, ó, desse tamanho. Você só enxerga você, aí você fica minúsculo. Você fica pequeno, tacanha, medíocre. Porque a grandeza de um homem e de mulher é aprender a olhar coletividade. Quanto mais eu consigo ver pluralidade, coletividade, maior eu me torno. Quando tudo é porque eu que machucou, não, que não fez. Aí eu sou pequeno. É o egoísmo, o ego, o egocentrismo. Então, a vigilância para a qual Deus quer nos levar, meus amados, é uma vigilância que é ampla, é profunda. É conseguir sondar o nosso coração pela graça, pela luz do Espírito Santo. Discernir pensamentos e sentimentos. Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra no mais íntimo do ser humano, na divisão da alma e do espírito, para nos ajudar a fazer o quê? A discernir os pensamentos e as intenções. E aí de fato tem um coração puro, como a gente cantou aqui, hein? Dai-me um coração igual ao teu, um coração alinhado com o Senhor. Você vai dizer, para que eu quero isso? Que no mundo mau, mundo de gente esperta, que um engole o outro. Eu vou ser o puro, mesmo se você for o puro, você vai ser o cheio da graça de Deus, meu amado. Vão tentar fazer o mal para você, Ele transforma o mal em bem. Ele abre a porta, Ele te abençoa, Ele glorifica o nome dEle na sua vida. Aprenda que a melhor coisa do mundo é estar alinhado a Deus, e a sua carne quer sabotar isso na sua vida. Você acha que você é esperto, mas está sendo tolo quando dá lugar à carne. Agora eu quero encerrar falando apenas 2 coisas. Primeiro, qual é o grande problema da gente também quando a gente ouve uma palavra como essa? É a nossa autoconfiança, sabe? Você fala assim, não, isso aí para eu vigiar aqui. Pastor, semana que vem, por favor, uma teologia mais profunda, né, para mim, né? Porque esse negócio de vigiar, pelo amor de Deus, eu ouço desde a minha EBD, né? A tia Rosinha lá da Igreja Batista, né? Do meu interior. Próxima semana, uma coisa mais profunda aí, porque isso aí, pelo amor de Deus, vigilância, logo eu. Isso aí é o passo da queda. A soberba precede aprenda uma coisa, todo soberbo cai. Isso é uma regra. Todo soberbo vai cair. Por quê? Porque quem sustenta o homem é Deus. E o soberbo, ele para de andar na graça, ele anda por ele mesmo. Romanos 14:4 fala, quem deixa o homem em pé é Deus. Então quando o homem é soberbo, ele fala, Deus, precisa não, Senhor, Senhor, você está falando para mim isso? Fala para os outros. Sabe quem fez isso? Pedro. Lucas 22. O Senhor falou assim, Simão, Simão, Satanás vos rogou para vos, a partir do 31, vos rogou para vos ir andar como trigo, eu, porém, roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não desfaleça, você quando se converter, apacenta teus irmãos. Sabe o que Pedro falou? Ele não gostou não. Eu, Senhor? Não, Senhor.
Senhor, ainda que esses te deixem. Em Marcos ele fala isso, ainda que esses te deixem. Eu não, Senhor. Senhor, eu estou pronto a ir ter contigo, tanto na prisão quanto na morte. Sabe de onde? Vai morrer nós dois hoje. Pode preparar minha cruz, vai ser nós dois hoje lá. Eu estou pronto. Meu irmão, elimine essa palavra do seu vocabulário cristão. Quando se tratar da sua vida espiritual, elimine essa palavra. A gente não está pronto coisa nenhuma, a gente está em processo. A gente só estaremos prontos quando Ele nos transformar completamente num novo corpo, quando a gente ressuscitar e for transformado para a glória por Ele. Até lá nós estamos em processo. O caminho do justo ele é progressivo, amém, gente? Ninguém está pronto. Diga assim, irmão, você não está pronto coisa nenhuma, viu? Baixa sua bola, viu? Gente, tem muita gente que acha que está pronto, que do dia para a noite destrói a vida. Mas tem uns casos que você não entende. Meu Deus, essa pessoa, esse casal não é possível, essa pessoa estava tão de Deus, estava tão bem, e aí destrói a vida. Por quê? Porque é soberbo. Aí Pedrão disse, não, hoje mesmo eu morro contigo. Aí o Senhor falou, tentei. Não, já vi que está soberbo, então, Pedro, então hoje mesmo, tu me negarás 3 vezes. Não deu outra. Porque o soberbo, ele sempre vai cair. A gente tem que entender que a gente só fica firme, gente, na dependência do Senhor. Se você não depender de Deus, você vai cair. Eu vou repetir isso. Olha o que Jesus fala, que a gente leu juntos, eu vou terminar. Paty sempre quer... Paty, quer que eu pregue mais? Eu vou dar um seminário. Arrasta para cima, vou vender para a Paty. O plus das mensagens, o segredo da mensagem. O que eu não contei. Aqui. Observe, gente, observe. O Senhor não fala só orem, não fala só vigiem. Ele fala o que? Vigiem. Vigiem. Toque de homem, diga assim, vigilância é algo espiritual, meu amigo. Vigilância é uma conexão com Deus. Ah, não, eu sei, eu entendo tudo, eu estou ligado. Tem que se acha, né? Olho de Tandera, eu vejo tudo. Deixa comigo que eu sei, eu tenho um sexto sentido. Para com isso, você sabe de nada. Quem sabe é o Senhor. Lá em Tiago capítulo 1, acho lindo isso. Tiago capítulo 1, tem 2 candidatos para a vaga de Judas, né? Gente, olha o primeiro candidato. José Barsabás, o justo. O cara tem nome, o cara tem sobrenome, o cara tem título, tem apelido, codinome, o justo. Segundo candidato, irmão Matias. Obviamente, não, o primeiro, né? José Barsabás, o justo. E eram dos dois, a igreja dava bom testemunho. Os dois tinham acompanhado a igreja desde o batismo de João. Davam um bom testemunho. Aí Pedro, já mais sábio, graças a Deus. Porque o Pedro é impossível dizendo, epa, é Zé, venha Zé. Zé é o justo. Mas o Pedro agora já mais sábio, sabe o que ele faz? Como líder da igreja, ele fala assim, epa, não, a gente não vai se precipitar. Ele ora e fala, Senhor, Atos capítulo 1 isso. Senhor, Tu que conheces os corações, nos mostre. Você não vai saber discernir as coisas sozinho. Quem sabe mesmo é Deus. Porque vigilância é um negócio espiritual. Quem Deus mostrou? Matias. Viu que a gente errava? Então, agora, tem um texto que eu acho fantástico para a gente entender essa dependência de Deus. E depois desse, de fato, eu vou falar mais um e vou encerrar. Provérbios 22:14. Bota na tela para mim, produção. Olha esse texto. A conversa da mulher imoral. Antes, só um parêntese. Pastor, Provérbios só fala da mulher adúltera, da mulher adúltera, da mulher adúltera. E não bate nesses homens adúlteros safados, que é o que mais tem. Gente, deixa eu te falar, aquele contexto se escrevia de homem para homem, entende? Mas a aplicação hoje é homem também, tá bom? Então a conversa do adúltero, do imoral, é uma cova
profunda. Olha que interessante. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Espera aí. Então Deus não está irado com a pessoa depois de cair? Não, antes. Ele já caiu porque já estava sob a ira de Deus. E por quê? Porque não dependia de Deus. Porque a gente ensinou semana passada, Romanos 14, 23. Tudo que não vem da fé é o justo viverá da... Então quem não anda pela fé não está debaixo da graça, está debaixo da ira. E por isso cai. Você está entendendo? Deus não está chateado com ele porque ele caiu. Ele caiu porque Deus já está chateado com ele. Para você ficar em pé, você já tem que estar alinhado com Deus. Ou senão você cai nessas covas profundas que destroem a sua vida. Os discípulos pediram ao Senhor para ensinar uma oração. E aqui eu encerro. E o Senhor ensinou uma oração. E o fim da oração é esse. Gente, e o Pai Nosso é um modelo de oração diário, não é uma reza, é um modelo de oração, para nos inspirar a orar. Para dizer, tudo que está ali tem que estar na sua oração. E é um modelo de oração diário. Como eu sei que é diário? Porque o pão nosso de cada dia é para pedir para a semana, não é isso? É para pedir para... É uma oração diária, é para pedir todos os dias aquilo ali. É para pensar sobre aquelas coisas todos os dias. E se eu peço o pão de hoje para hoje, então é bom. E se eu estou pedindo a provisão do dia, então o ideal é que eu faça uma oração dessa, cheia de consciência, no começo do dia, né gente? Porque eu não vou pedir o pão do dia 9 da noite, né? Só alguns irmãos golosos, Senhor, manda o pão ainda hoje, tá? Mas o ideal... O ideal é você pedir o pão do dia no início do dia. Então observe, preste atenção. Se é uma oração com a qual eu devo começar o meu dia, nortear o meu dia, e a Bíblia nos mostra a gente concentrados em dias de 24 horas, é o ciclo do nosso foco. O Senhor fala, né? Não cuide do amanhã, amanhã trará seu próprio mal. Basta cada dia seu próprio. Então eu lido com o mal de hoje. Então eu começo o dia com essa consciência, com o que há no Pai Nosso. E a última coisa do Pai Nosso é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se eu cair em tentação, eu vou me dar mal, eu vou fazer o mal. Então todos os dias eu já começo o dia dizendo: Senhor, hoje tenha misericórdia de mim. Não me deixe fazer o mal hoje, Senhor. Não me deixe fazer o mal hoje, cair no mal hoje. E o bom é que o primeiro pedido é: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Então é com essa postura que a gente vence. Por isso que o Senhor falou: vigiai e orai. Se você não orar, não depender de Deus, você vai cair. Porque você vai andar em soberba. E aí a queda vai ser mais feia ainda. Porque a queda daquele que acha que não vai cair. Sabe? Porque tem a queda do cara de pau. Tem aquele que fala assim: ah, Senhor, tentação aí, o Senhor sabe que eu não aguento, já vou, já fui. É o cara de pau. Esse é o não convertido, né? É o falso crente. Mas tem a queda do crente soberbo. Brincadeira, essas coisas. Aí julga o outro, né? Julga o outro demais. Todo mundo ali, fariseuzão. E a queda desse é pior. Entendeu? Então a postura de quem não vai cair é uma postura de quem começa o dia dizendo: Senhor, hoje eu não quero fazer o mal. O Senhor sabe as lutas que eu tenho dentro de mim. O pecado ainda habita aqui, mas eu te dou graças porque também habita em mim o teu Espírito. E que Ele seja o Senhor da minha vida hoje. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Nós deveríamos começar o dia orando em família assim. Começar o dia orando em família, para que o Espírito Santo nos encha com a sua presença dEle, e a gente não caia na tentação. Orar pelos nossos filhos nessa consciência, sabe? Já falei aqui, a gente fortalecer a autoestima da criança é muito bom.
necessário. Criança com autoestima baixa, ela vai ficar mal. Mas a gente precisa também fortalecer a consciência delas da dependência de Deus, amém? De que sem Deus elas não conseguem nada, elas vão fazer o mal também. Porque criança também faz o mal. Né? Somos pecadores desde que nascemos. Então a gente precisa entender esse lugar de vigilância. Pastor, até quando isso, meu irmão? Está perto, meu amado. Fique tranquilo. Você já passou dos 40 aí? Daqui a pouco a gente está na glória, amém, gente? E vamos receber a coroa da vitória em nome de Jesus. E ainda nessa vida a gente vai desfrutar da graça e da misericórdia do Senhor. Sabe, a gente tem que ter consciência. A gente vai brincar, não. Eu lembro de uma cena que me marcou, né? Meu pai, quando eu passei no vestibular, ele tinha prometido que se eu passasse no vestibular em público, ia me dar um carro. Aí eu passei na faculdade pública. E aí a gente foi, depois de alguma pressão, alguma cobrança, a gente foi na concessionária. Aí ele comprou um carro. E eu lembro da oração dele, consagrando o carro, né? Geralmente ele faz aquelas orações, né? Eu vi o pessoal, pastor, comprei um carro, consagra aqui. Ele ia lá, Senhor, te damos graças por esse carro do irmão. Ele reconhece que foi o Senhor que deu. Guarda ele, Senhor, do mal. Livra de acidentes, protege ele do ladrão, tal. Amém, né? Mas comigo ele botou um pouco mais de amor. Ele agarrou no volante e falou assim: meu Deus, que esse carro não seja usado para prostituição. Eu tomei um susto retado, meu. Eu já era crente, me tremi todo. Lembra, misericórdia? Mas engraçado que eu não, diante de Deus, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas foi bom, toda vez que eu entrava no carro, eu lembrava dele gritando: que esse carro não seja usado para prostituição. Me tremi todo. Mas a verdade é essa, meu amado. É que nós, infelizmente, ainda temos uma natureza de escorpião aí dentro. E se vacilar, ela vai ferroar. E sabe, tem gente que é muito... Você olha assim naquela dança, essa pessoa é muito crente. Ela é crente em tudo, ela conhece Bíblia, ela conhece o louvor, ela serve na igreja, ela é crente. Aí quando você vai entrando mais na vida da pessoa, saindo feridas familiares terríveis, relações doentias. Sabe por quê? Porque ela vigia no quão grosso. Ela vigia no pecado sexual, ela não rouba, né? Ela faz coisas assim no grosso. Mas lá no miudinho, pensa a pessoa perversa, que semeia contenda na família, que é orgulhosa, que é egoísta, e vai minando as relações, e vai, é um adoecimento interno na casa. Está entendendo, gente? Então hoje Deus quer nos libertar profundamente em nome de Jesus. Ele quer nos dar vitória contra as obras da carne mais complicadas que brotam em nós, as mais difíceis, as mais entranhadas, as mais imperceptíveis. O Senhor vai jogar luz em nome de Jesus. Cante essa canção com humildade. Cante essa canção com humildade. Essa canção é bonita. Cante essa canção, a gente vai orar junto. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia. Quem não sabe, olha aqui. Sem tua graça, cante isso. O que seria de mim? Eu não entendo. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, Senhor. Tua graça me sustenta. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E
você militam carne e espírito em uma guerra infindável. Quem não se rende? Quem não se rende? Eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim. Aí é Romanos 7, Romanos 7. Apenas o pecado. Antes do Espírito, agora já tem um bem em você. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Peça a Ele isso. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua boa vontade. Aleluia. Aleluia. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos, porque Deus vai te dar poder para viver relações de amor de verdade. Talvez você nem sabe, mas a carne está sabotando as suas relações. Você não consegue ser o marido que queria ser, a mulher que queria ser, o pai que queria ser, a mãe que queria ser, o filho que queria ser, porque na hora H tem algo que sabota. É a natureza carnal. Mas no Espírito Santo a gente vai ter poder, e Ele vai frutificar em nós o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fé, a paciência, o domínio próprio, e potencializar a nossa vida para a glória do nosso Deus e para o nosso bem. Mas ore como quem é dependente do Senhor. Meu Pai querido e amado, nosso Pai maravilhoso, nós como igreja oramos ao Senhor aqui, Pai. Pai, nós entendemos que o Senhor
nos libertou pelo teu Espírito, domínio do pecado. Mas a presença dele ainda está em nós até que sejamos glorificados. E por isso a ordem é vigiai. Vigiai e orai, para que não caiamos na tentação, Senhor, e não destruamos as nossas e outras vidas, e não desonremos o teu nome. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nós não tenhamos a postura de Pedro, Senhor, que se achou pronto, por isso caiu, mas que nós tenhamos, Senhor, a humilde postura daquele que chega diante de ti e diz: sustenta-me, Senhor, sustenta-me, Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Eu quero viver a tua vontade, me dá poder para viver a tua vontade, me dá graça para viver a tua vontade, Senhor, me dá sabedoria para fazer a tua vontade, Senhor, porque a carne quer me enganar, a carne quer me propor outras coisas, ela me ilude, Senhor, parece que é tão bom, mas eu sei que o fim é morte. Oh Pai, nos leva a este lugar de consciência de que a tua vontade é melhor do que a nossa, e que andemos no Espírito, que frutifiquemos no Espírito, que possamos ter poder sobre a nossa natureza carnal e dominá-la para a tua glória. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que a partir de hoje haja um novo Senhor em nosso coração, não o pecado, mas o teu Espírito, Senhor, para que em ti tenhamos vida em tudo, Pai, não só naqueles pecados que reputamos escandalosos, mas naqueles pecados secretos que destroem a nossa vida, mas que o nosso coração seja santificado hoje, Senhor, purificado, transformado, porque sem o Senhor nós vamos cair, Pai, mas o Senhor é poderoso para nos manter em pé para a tua glória. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor, glorifica o teu nome em nossas vidas, nos enche com o teu Espírito e nos fortalece em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te sustente em pé para a honra e para a glória dele. Glória ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, o nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. À noite tem mais, 18 horas. Deus te abençoe. Vá em paz. Tenha uma noite, tenha um dia maravilhoso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.